A santa paz de Deus, seja muito bem-vinda, minha irmã, meu irmão, se acheguem para mais um dia nós cumprirmos com a nossa rotina espiritual e fazermos a leitura diária da Bíblia, o entendimento da palavra sagrada. Se você é novo por aqui, muito prazer, eu me chamo Lana Schmouri. Nesse canal nós não falamos de religião, não falamos de nenhuma igreja. O nosso único propósito é fazer a leitura da Bíblia e meditar no seu entendimento. E no finalzinho do vídeo a gente faz uma oração de agradecimento ao Senhor. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do capítulo 32 do livro de Gênesis, dando continuidade ao retorno de Jacó para as terras de seu pai. No capítulo anterior, nós vimos que Jacó sai fugido das terras do seu sogro Labão. Labão alcança ele, existe ali uma tensão entre os dois, por fim eles fazem um acordo e Labão abençoa Jacó e Jacó segue o caminho para Canaã, que é a terra de seu pai Isaque. E no capítulo 32, o capítulo que nós vamos fazer a leitura hoje, diz assim: E foi também Jacó seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar de Maanaim. Maanaim quer dizer 2 acampamentos, e um pouquinho mais para frente nós vamos entender por que ele dá esse nome. Então, o que Jacó faz? Ele manda os mensageiros dele ao encontro do irmão Esaú para informar Esaú que Jacó está retornando. E ele dá a seguinte ordem para os mensageiros dele: Assim direis ao meu senhor Esaú. Ele se coloca como servo de Esaú. Assim diz Jacó, teu servo: Como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois, e tenho jumentos, e ovelhas, e servos e servas, e enviei para anunciar ao meu senhor que ache graça aos teus olhos. E os mensageiros vão ao encontro de Esaú e dão esse recado. Mas eles voltam com uma mensagem não muito esclarecedora para Jacó. Vejam o que acontece. Eles vão ao encontro, contam para Esaú que seu servo, seu irmão, que está se colocando como seu servo, está retornando com sua família e com todos os bens que ele tem. Porém, Esaú vai ao encontro de Jacó com 400 varões, 400 homens. Os mensageiros voltam e falam: olha, teu irmão está vindo e está trazendo 400 homens junto com ele. Então ele ficou angustiado, Jacó. Ele fica aflito e ele começa a temer o seu irmão, porque ele entende que o irmão está vindo com o exército para matar ele, tudo que é dele, né? Os filhos, a família e tudo mais que ele tem. Então, na angústia dele, no verso 9, ele diz assim: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e toda a fidelidade que tivestes com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Vamos parar e refletir. Quando ele está indo para as terras da mãe, né, para a parentela da mãe, ele atravessa o Jordão e ele diz: com meu cajado passei esse Jordão. Ele não tinha nada, ele não tinha riqueza, ele não tinha bens, ele não tinha nada. Ele era um jovem saído, fugido da casa dos pais, indo buscar abrigo na casa do avô. Lembram disso? E agora ele diz assim: agora estou passando com 2 bandos de tanto
tanta riqueza que ele tinha que ele podia se dividir em duas bandas. E ele diz, mas tudo isso, quer dizer, o Senhor, ele reconhece, ele volta ao homem fortificado, porque ele teve um encontro com Deus. Lembra-se quando ele erigiu a pedra em Betel? Ele teve um encontro com o Senhor, então ele já era um homem mais sábio, né? Mesmo assim ele fala, Senhor, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, você me disse, Senhor, que era para eu tornar para a terra de meu pai, e agora estou sofrendo essa aflição que meu irmão vem com 400 homens, né? E aí no verso 11 ele diz, livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, porventura não venha me ferir e a ferir a mãe a mãe dos meus filhos. Então ele passa aquela noite. O que ele faz? Ele resolve dar de presente para o irmão, fala assim, vou fazer o seguinte, eu vou separar alguns animais do meu rebanho e vou dar de presente para acalmar o meu irmão, né? Porque essa ira que ele está vindo contra mim, ele, um exército todo. Então o que ele faz? E passou ali aquela noite, tomou do que lhe veio à sua mão um presente para o seu irmão Esaú. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite e suas crias, 40 vacas, 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu na mão do seu servo cada rebanho à parte e disse a seu servo, passa diante da minha face e ponde espaço entre rebanho e rebanho. Então ele separa todos os animais que ele tinha reservado para dar de presente ao seu irmão, ele separa em 4 rebanhos. Então vai o primeiro, um espaço, o segundo, mais um espaço, e ele dá a seguinte ordem, olha, dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo, de quem és e para onde vais e de quem são esses adiante sua face, vocês então dirão, são de teu servo Jacó, presente que envia ao meu senhor a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. Veja, ele manda o rebanho espaçado e manda dizer que ele também está vindo, que ele está mandando todos os presentes e ele também está vindo. Tipo assim, eu estou em paz, eu estou indo ao seu encontro, não tenho medo de você, meu irmão, tô com o coração cheio de amor. E estou te presenteando, olha quanto presente que eu estou te mandando. É o que ele faz, mas na verdade ele estava muito, muito, muito angustiado. E aí ele manda os servos dele com estes rebanhos. E dispensando aqueles servos com os rebanhos, ele ainda tem a família dele, né? Suas 2 esposas, as 2 servas, né? Todos os seus filhos e os rebanhos. Então, no verso 22 diz o seguinte, presta atenção porque é muito importante. E levantou-se aquela mesma noite, quer dizer, ele foi, dormiu e levantou naquela mesma noite e tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Guarda esse nome, val de Jaboque. O que significa val? Val significa raso, é a parte rasa da água. E Jaboque significa desemboque. E tem um sentido muito importante porque ele está desembocando para uma nova vida. Quando ele passa o Jordão somente com seu cajado, ele era um rapaz solteiro. Porém, quando ele passa, aí ele tem um encontro com Deus e Deus diz para ele, faz a mesma promessa que havia feito para o seu avô Abraão e para o seu pai Isaac, lembram? Que ele ia fazer da semente dele como as areias da praia, como as estrelas do céu, que ninguém poderia estar contente, tão grande, né? E aí então começa uma grande nação. E vejam que o Senhor vai já trocar o nome dele, porque quem troca o nome de Abrão para Abraão é o Senhor. Então, e tomou-os
e fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Então ele levanta no meio da noite, passa por Val de Jaboque, que é esse desemboque, né? E passa todo mundo, passa as mulheres, as crianças, os servos, os animais, passa todo mundo. Ele passou tudo que ele tinha. Jacó, porém, ficou só. Ele mandou todo mundo e ficou só pro lado de cá do rio. Então, no verso 24, veja, e lutou com ele um varão, porque todo mundo se foi e ele ficou só, e lutou com ele um varão até a alva subia. Até que a alva subia. O que a alva subia? Até o amanhecer do dia, até que o nascer do sol. Muitas pessoas dizem que ele lutou a noite inteira, mas ele não luta a noite inteira com esse anjo de Deus, né? Porque no verso 22 fala, e levantou naquela mesma noite. Então ele passa a família, passa os animais, a gente imagina que isso leva-se tempo. E quando ele está só, o anjo do Senhor vem e luta com ele. E aí muitas pessoas se confundem, como assim Deus manda o anjo e luta com ele? Entendam que toda vez que nós fazemos uma prova, na escola a gente faz uma prova, um concurso, um vestibular, qualquer prova, nós só temos um único intuito: sermos aprovados. Você só passa por uma prova se você quer ser aprovado. Por quê? Para ser aprovado, você tem que ser provado primeiro. Tem que provar que você tem capacidade. Então o anjo do Senhor desce naquela noite como homem e luta com ele. Isso está no verso 24. E no verso 25 diz assim, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Queridos, é lógico que um anjo tem a força de derrubar milhares de homens no único golpe. Mas ele diz, quando ele diz que não prevalecia contra ele, é porque Jacó não desistiu. Jacó não deixou de lutar. Jacó lutou com toda a sua força, com toda a sua garra, porque ele sabia que aquele varão era o anjo de Deus. Era o homem enviado por Deus para lutar com ele, provar ele. Aí vejam o que acontece. E por que a coxa? A coxa é uma região de força, aquilo que te mantém de pé, te ajuda a ficar de pé. Lembrem-se que quando Abraão ordena ao servo mor da sua casa que busque uma esposa para seu filho, que ele diz, coloque a sua mão debaixo da minha coxa e jure que você vai buscar uma esposa da minha família. Lembrem-se disso? Então a coxa é muito importante. E aí o anjo fere a coxa de Jacó. E quando ele machuca a coxa de Jacó, ele diz assim, deixe-me ir, porque já a alva subia. O anjo fala para ele, chega, machuca a coxa dele, fala, chega, deixe-me subir, porque já está nascendo o dia. Não é porque ele não poderia ficar depois do nascer do sol, é lógico que ele pode ficar, ele é o anjo do Senhor. Ele é mandado de Deus, mas ele diz assim, agora você tem que seguir teu caminho, você já me provou que você é capaz, você lutou comigo que você tinha que lutar, agora eu vou subir e você segue o seu caminho. Então o anjo pergunta, e qual é teu nome? E ele diz, Jacó. Então o anjo responde, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas se chamarás Israel. Verso 27. Se chamarás Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Então ele venceu aquela prova. Então Jacó pergunta, aí sim Jacó pergunta, dá-me te peço o teu nome.
E então ele diz: por que perguntas pelo meu nome? Por que você quer saber meu nome? Eu já te disse que você lutou com Deus, né? E aí ele fala: então me abençoa, não vai embora sem me abençoar. E aí o anjo abençoa ele e parte. Então Jacó chamou o nome daquele lugar de Peniel. E Peniel significa a face de Deus, porque ele lutou com Deus, né, o mandado de Deus, então ele coloca o nome daquele lugar de a face de Deus. Então subiu o sol quando passou Peniel e manejava sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a conjuntura da coxa até os dias de hoje. Dias de hoje não são os nossos dias, porque quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés, então até o tempo de Moisés não se comia o nervo, justamente pelo anjo ter ferido a coxa, o nervo da coxa de Jacó. E por esse motivo eles não comiam até aquele tempo. Esse foi a leitura do capítulo 32 e tem muita coisa pela frente, né? Amanhã nós continuamos com fé em Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Irmãos, é tão interessante que dá vontade de continuar lendo, né? Sem parar. Mas como o nosso propósito é fazer a leitura de um capítulo por dia, eu espero você amanhã para nós continuarmos essa história e ver o que acontece com o encontro dos dois irmãos. O que Esaú, vindo com os 400 homens, faz a seu irmão Jacó, que tem Deus ao seu lado e tinha acabado de lutar com o Senhor e ser aprovado e mais uma vez ser abençoado por Deus. Então, eu conto com você amanhã novamente, não perca, tá bom? Vamos fazer a nossa oração? Amém, glórias a Deus, aleluia. Deus Pai Todo-Poderoso, El Shaddai, Senhor maravilhoso, Senhor de misericórdia, Senhor de benevolência, Senhor de amor. Pai, vimos nesse capítulo que na hora da angústia nós recorremos ao Senhor e o Senhor é aquele que vem ao nosso encontro, que nos prova e nos aprova com bênçãos. Grande alegria o nosso coração, Senhor, grande alegria realmente temos em Te servir, em servir a um Deus maravilhoso, um Deus de graça, um Deus de humildade, de compaixão. Pai, por tudo nós te agradecemos, Pai, pela leitura deste livro sagrado, cheio de entendimento, de virtude, de ensinamentos que edificam a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, nos alimenta essa palavra maravilhosa. Pai, te agradecemos, Senhor, por estar junto conosco, de podermos estar em comunhão com o Senhor. E eu vou te pedir assim, Pai Todo-Poderoso, a todas as pessoas, Senhor, que acompanham esse canal, que assistem esse vídeo, que se interessam pela Tua Palavra, que reservam esse tempo, Senhor, para ler, entender e meditar na Tua Palavra, que o Senhor os cubra com bênçãos, assim como o Senhor abençoou a Jacó, assim como o Senhor fez grandes promessas a Jacó, que o Senhor também cumpra e faça grandes promessas a seus filhos que reservam o seu tempo para te adorar e para aprender mais a teu respeito. Senhor, é com grande alegria que estamos diante da tua santa presença te glorificando. Pai, muito obrigada por tudo, exatamente por tudo queremos te agradecer. E se viemos a Ti é por nome intermédio de Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Muito obrigada. Eu estou te esperando amanhã para a gente continuar essa história maravilhosa. Um grande beijo. Deus te abençoe.